Olá, você ligado nas ondas do rádio, da Rádio Band News FM, também no YouTube da Rádio Band News FM, em todas as plataformas de streaming, também no Band Play, em todos os lugares. Estamos aqui com você em mais um programa Pretoteca. Eu sou Cíntia Martins e sempre comigo a Larissa Alves. Gente, um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Mais um programa saindo do forno para você que sempre acompanha o Pretoteca com a gente em todas as plataformas. A gente está em tudo e muito mais ainda felizes porque temos convidada presencial aqui no estúdio, né, Cíntia? Do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente gostaria de receber essa pessoa. Você falou em saindo do forno, tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, né? Que fala sobre fé, sobre ancestralidade e sobre comunicação em volta do fogão, em volta da comida, em volta da cozinha. Ela que é uma pessoa que inspira tanto. A gente sempre fala por quem que a gente tem se deixado influenciar nos dias de tantos influenciadores. Uma mulher com milhões de seguidores, que tem um dos sorrisos mais cativantes que você pode ver e que realmente inspira a gente para o bem. A gente está falando de Lili Almeida, a chefe baiana, que a gente tem a honra de receber hoje. E realmente é uma luz que não dá para explicar, né? Parece que a gente já te conhece de muitos anos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Menina, eu tô passada com vocês duas, parece que vocês estavam lendo. Eu sou muito encantada com rádio, assim. Inclusive, agora eu tô, né, tentando arranjar tempo para tirar meu DRT, porque eu já trabalho nessa área há muito tempo, mas eu não tenho DRT e eu quero me qualificar mais, porque eu quero ir para a rádio também, né? Eu já fiz algumas coisas em rádio lá em Salvador, mas eu quero entrar nesse mundo. Vocês dois são fascinantes, gente. Olha, já temos um privilégio de quem vai te ouvir na rádio, Exato. tá? Opa, vai, postação das meninas, tô em choque, esqueci até o que eu ia falar. Mentira. Será que a gente já tem uma nova companheira pro Pretoteca? Nossa, olha eu aí, ia ó. amar, gente. Mas eu quero agradecer pelo convite, é uma Puxa, honra. tudo Vocês duas, Cíntia, Larissa, o pessoal da Band, Pretoteca, que me convidou aqui. É uma honra estar aqui. Eu acho que, principalmente pra gente que é mulher, toda oportunidade de falar é muito bem-vinda. E ainda mais que eu estou vendo que esse papo aqui vai ser sobre inspiração, então Sem dúvida, sobre a nossa história, né? Sim. Que a Lili sempre fala que a nossa história importa, que todas as histórias importam. Com certeza. E realmente ter esse contato pessoal com você, né? Estreita algo que você já criou com a gente nas redes sociais. Mas é tanta coisa para conversar, para a gente ir lá para trás, especialmente das suas raízes, né? Na região do Bonfim, Salvador da Bahia. Cresceu ali de frente para o mar, parece que você carrega um pouco dessa imensidão que o mar tem. E é justamente dessa região, da sua casa, da sua cozinha, que vem tudo que você conquistou, que você carregou. Não tem como não falar de Lili Almeida sem falar de Dona Lili, que era a sua avó, que é quem abre as portas para todo esse caminho, né? Essa relação bonita que você tem com a vida, com a comida, com a fé. Fala um pouquinho dessa sua infância. Me arrepiei toda. Eu ouço isso todo dia, mas agora que eu me arrepiei toda. Realmente, ontem eu estava no evento e eu falei sobre isso, né, na mesa que eu participei. Que a coisa mais importante que a gente tem é a nossa história, né? Hoje eu já tenho alguns anos de carreira na culinária e na comunicação, mas mesmo quem está começando agora já carrega a sua história, né? E quando a gente toma posse dessa história, a vida se torna encantada. Eu acho que é tanta correria que a gente simplesmente esquece de olhar para a vida. A gente vive momentos ruins, momentos incríveis, mas ao mesmo tempo é como se a gente não estivesse no lugar onde o nosso pé está fincado. Parece que a gente não tem lugar nenhum, né? Porque o corpo está aqui, a cabeça está lá, não tem lugar nenhum, né? E aí, muitas vezes eu fico pensando nisso, que é muito bom você estar presente na sua vida, porque você vê e você sente a coisa acontecer, e você cresce, e você se comemora também. E é isso que compõe toda a nossa história. Então, quando eu falo para as pessoas, contem a sua história, contem para vocês mesmos ouvirem, é porque muitas vezes eu mesma me pego esquecendo da minha história. E muitas vezes, uma coisa simples hoje, eu pego o meu Instagram, eu volto lá para o início dele. Acho que eu entrei no Instagram em 2015, 2016, não sei. Mas eu vou passando tudo que eu já fiz, e aí vai mostrando ali eu vendendo comida na rua, eu com tabuleiro de acarajé, eu dando aula dentro da Feira de São Joaquim, eu recebendo homenagem na igreja do meu bairro, né? Eu com minha família, eu com meu gato pequenininho, que hoje está com 11 anos. Então, assim, a primeira cozinha que eu trabalhei, a sequência das coisas, quando eu comecei a ir para a TV, quando eu fui para o Mestre do Sabor. Então, realmente, a história da nossa vida ela é construída. E tem coisas difíceis na vida, mas a vida ela é muito bonita também. E eu acho que se a gente ficar ligado, a nossa própria vida inspira a gente. E sua avó, mulher? Minha avó foi uma mulher incrível. Minha mãe me batizou de Lilian, para que as pessoas me chamassem de Lili. Ninguém nunca me chamou de Lili. Quando eu vim para aqui, em 2004, no primeiro dia que eu entrei na cozinha profissional, começaram a me chamar de Lili dentro da cozinha. Ninguém sabia dessa história, sabe? E eu só me entendi cozinheira quando a minha comida
tinha o sabor da comida da minha avó. Todo mundo falava, sua comida tá boa. Eu ficava, poxa, não tá faltando alguma coisa. Eu cozinhava com minha mãe aqui no telefone, né? E ela falava, não, coloque isso, coloque cominho, coloque pimenta, coloque... Ia falando, aí eu falava, agora a comida tá boa. Eu aprendi a cozinhar observando minha avó. Quando eu era criança, eu não cozinhava junto com ela. Mas meus pais iam trabalhar, meus irmãos iam para a escola, eu ficava lá. E teve um período que a casa da nossa família estava reformando e, mesmo sem reforma, o principal lugar da casa, o coração da casa é a cozinha, né? Mas a gente só tinha os quartos e aquele espaço da cozinha, que acabou virando sala, né, quarto de estudo, tudo era ali. Eu ficava com minha avó e eu ficava encantada, porque eu achava que minha avó era mágica, feiticeira, porque ela pegava aquelas coisas cruas ali e abria a panela, saía aquela fumaça, aquele aroma, e era tão gostosa aquela comida, sabe? E quando eu, adulta, eu percebi que eu segurava a faca, temperava a comida, cortava o peixe, eu fazia tudo igual a minha avó. E realmente eu aprendi a cozinhar observando a minha avó cozinhando. E fora essa parte aí da cozinha mesmo, minha avó foi uma mulher que ela só sabia assinar o nome dela. Ela teve 6 filhos super bem sucedidos, graças a Deus, e que geraram eu, meus irmãos e meus primos, graças a Deus, uma família maravilhosa a gente tem. Estava falando isso com minha prima anteontem, assim, que eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Almeida, porque a minha família ela é tão amorosa, a família da minha mãe é uma família tão especial. Outro dia eu perdi um tio, o primeiro tio que eu perdi por parte de mãe, né? E aí quando a gente chegou lá no velório dele, eram 6 irmãos, né? Estavam os 5 irmãos, todos já têm mais de 60, 70 anos, mas eles estavam todos um ao lado do outro, de mãos dadas, e um amor, uma coisa... E meu tio deitado assim, né? E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que bênção é ser dessa família, assim. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo que eu sou, em relação ao meu trabalho, à minha vida pessoal, tudo que eu sou é por causa da minha raiz familiar, com certeza. A importância dessa construção do amor, né, que reflete no seu olhar, nas mensagens que ela passa através da internet e na comida, que eu ainda não tive a sorte de provar. Nem eu. Mas vão ter em breve, vão ter. Eu ia puxar justamente por isso, por essas mensagens, né? É muito legal assistir os seus vídeos, que antes de você começar ali uma receita, você tem uma mensagem ali no começo. E que tem tudo a ver também com o que você vai falar, com o que você vai cozinhar, com o que você vai ensinar. E é muito bonito ver isso, que de onde veio, né? De onde vem essa ancestralidade, de onde vem esse afeto todo. Mas eu queria saber em que momento você decide colocar exatamente essa relação e colocar essas coisas juntas, o afeto, a ancestralidade e a cozinha, a profissão, né? Como é que tudo isso se mistura em você? Quando eu vim para aqui, para São Paulo, eu vim trabalhar com comunicação social, porque eu vim da publicidade, né? E aí comecei a trabalhar e comecei a cozinhar em casa também. E a sensação que eu tinha era que aquele momento da cozinha ali era o momento de tapar o buraco da minha saudade mesmo. Eu me sentia muito próxima à minha família, né? E eu comecei a ficar com vontade de cozinhar. As meninas que moravam comigo, nossa, sua comida é maravilhosa, sua comida é maravilhosa. Eu, velho, aquele ciricutico. E eu não posso parar de trabalhar, tenho que pagar minhas contas, aquela agonia toda. Você fazia o quê? Eu trabalhava com evento na época, né? E aí o meu ex-marido, que é o pai da minha filha, ele é amigo de... Ele é daqui de São Paulo, né? E ele era amigo do dono do restaurante que a gente estava almoçando nesse dia. Ele falou, peraí que eu vou aqui. Aí ele levantou, foi lá, ele voltou e falou... Ele falou que se você quiser, você começa amanhã. Eu falei, o quê? Ele falou, foi. No quê? Eu aí entrei na cozinha, no Apfel, aqui no Jardins, inclusive. Depois desse dia. Vegetariano? Eu amava esse restaurante. Pois é, ele fechou daqui, isso, e ainda tem o de lá do centro, né? Então eu já comia sua comida. Não sei. Pois é, eu sei que eu comecei ali, foi o primeiro lugar que eu trabalhei na minha vida. Legal. E foi incrível, assim. Realmente aquilo ali mudou. Eu nunca mais saí de dentro da cozinha. Hoje eu não estou cozinhando mesmo em restaurante, né? De vez em quando eu faço algum evento, cozinho para alguém e tal. Mas a minha vida é totalmente ligada à cozinha. Quando começou a pandemia, o isolamento social, eu estava terminando de montar meu restaurante. E aí veio o isolamento, eu tive que fechar sem inaugurar, né? Então eu fali, na verdade. E eu passei um tempo deprimida pra caramba. E aí eu achei o meu primeiro caderno de cozinha de quando eu comecei a cozinhar aqui em São Paulo. E aí quando eu abri, tinha uma frase nele, né, um ditado que minha avó falava. E eu olhei para aquilo ali e eu pensei, rapaz, isso aí pode dar um caldo, velho. Vou fazer um vídeo. E aí eu fiz o primeiro vídeo. E esse primeiro vídeo já bombou, assim, né? Aí eu fui dormir, no outro dia, quando eu acordei, eu vi lá, né, 30 mil visualizações. Aí eu, o quê? Falei, tô deprimida, mas não tô burra, vou fazer outro. Aí eu fiz outro, e aí eu fiz outro. E naquele momento ali da pandemia, tava todo mundo precisando de um bom dia, de um sorriso, de um axé da Bahia, né? Que as pessoas amam a Bahia, vão para lá para se reenergizar no verão.
E eu entendo que realmente eu vejo... Tem gente na rua que me agarra assim, ó, que eu fico assim, ó. Não tô lembrando de você. A pessoa, você não me conhece, não. Porque as pessoas acordam, né, na cama deitada, eu com minha cabeçona lá em cima deles, assim. Então, realmente, as pessoas têm uma intimidade comigo. Que depois eu comecei a entender. E o meu trabalho, ele aconteceu dessa forma durante a pandemia, né? Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de ir para a rua, eu dou atenção a todo mundo. Semana passada, a gente participou de um evento lá em Salvador. Eu levei 3 horas para ir dali até aqui, porque foi um evento, o Negritudes Globo. Então, foi um evento para a nossa comunidade, né? Eu fiquei impressionada, eu já sabia, né? Eu tenho 1 milhão de seguidores, eu sei que as pessoas me seguem, mas eu fiquei impressionada como eu sou reconhecida dentro da nossa comunidade. Mesmo assim, mesmo. Eu passei o dia inteiro conversando com as pessoas. Eu esqueci de beber água e de comer. Até a Larissa falou, Lina, pelo amor de Deus, no outro dia eu acordei com a cabeça estourando. Aí eu me lembrei que eu não tinha comido nem bebido água. Porque eu fiquei tão entretida com aquilo ali. E para mim também, mais do que tudo, é a oportunidade de agradecer. Porque durante a pandemia aconteceu tanta coisa ruim, terrível. E uma janela se abriu na minha vida para eu me renovar, para eu acontecer de alguma forma, né? Para eu não ficar como eu estava lá. E de lá para cá, eu voltei para a comunicação social mesmo, né? Eu acho muito legal a forma como eu estou atuando na comunicação, porque eu percebo que é uma coisa que atinge as pessoas de uma forma muito positiva. Isso me emociona mesmo, assim, as coisas que eu ouço, porque a gente não imagina onde nossa voz pode chegar, a gente não faz ideia, né? O vento leva a nossa voz, né? Leva o som. E eu ouço cada coisa, sabe? E aí eu fico me perguntando, rapaz, como foi que essa pessoa estava no momento em que ela deu de cara com a mensagem minha? Para ela me encontrar do nada no shopping e o olho dela encher d'água, sabe? E aí eu fico, velho, eu tenho que agradecer demais, porque no momento de crise no mundo, essa janela se abriu para mim, mudou minha vida, mudou a vida da minha família e eu consegui me conectar com milhões de pessoas de uma forma muito carinhosa. Eu não tenho como ficar triste nem reclamando, porque no fim das contas eu estou trabalhando com o que eu amo, né? Hoje eu produzo conteúdo de culinária, cultura, mas também com mensagens, com ditados, né? Com cultura mesmo, né? A gente está produzindo conteúdo agora que eu estou maravilhada com esse conteúdo, que se chama Comida que Liberta, que eu trago os pratos, né, da culinária afro-brasileira, mas eu trago os pratos, eu trago uma referência de literatura, eu trago a origem do prato, de que região da África ele veio, mesmo, né? Eu trago uma música, né, trago um autor. Que lindo. E trago a receita e o preparo, né? E coisas e curiosidades sobre os pratos, assim. Então, para mim é um conteúdo bem completo mesmo. Ele é informação, é educação, é diversão, é entretenimento. E é também resultado dessa caminhada toda aí, né? De ir tentando, e errando, e acertando. E principalmente na internet, que eu acho que é observar o que as pessoas querem mesmo. É de uma beleza, né? Ver como você consegue impactar a vida da gente, né? Falo por mim mesma, porque eu sou uma consumidora do seu conteúdo. Em muitos momentos, né? Você faz esses vídeos geralmente de manhã, você abre de manhã, você já vê lá a sua mensagem, né? Você conectar através do poder da palavra, entender que realmente as palavras têm força, né? Quando a gente usa a nossa voz para fazer uma reclamação, aquilo ali a gente vai carregando aquela energia para o resto do dia, né? E você consegue trazer uma boa mensagem que a gente carrega para o resto do dia. Essas mensagens que se transformaram em livro, você falou em literatura, né? Faz 1 ano, inclusive, agora em agosto, que o seu livro saiu. Conta pra gente como é que foi, né? Sair da cozinha para também comunicar ali através das palavras, que é o seu dom também. Esse livro aí, eu já tinha uns 3 anos que a editora Planeta estava atrás de mim, só que eu não me enxergava como escritora. Aí Fernanda, minha editora, ela falava, Lili, seu livro está pronto, mulher, seu livro está pronto, olha quantos textos você tem. Eu falava que nada, ninguém vai querer esse livro, não. Tudo que eu tenho para escrever já está aí na internet, gravado em vídeo. Ela, vamos transformar isso em texto, vamos registrar suas falas e tal. E aí a gente ficou nisso, mas eu sempre olhava, fiquei escritora. Primeiro, quando eu recebi o primeiro e-mail da editora, eu falei, isso aí é spam. Eu nem acreditei. Eu nem acreditei. Essa editora, rapaz, essa mulher ficou atrás de mim, você não tem noção, não. E aí eu lancei esse livro, o nome do livro é A Gente Merece Ser Feliz Agora, né? São 101 mensagens, a grande maioria são esses textos que estão no Instagram, só que a gente lapidou, enxugou, né? Para ficar uma leitura mais fluida também, porque eu entendo que o meu ritmo de falar me permite repetir 10 vezes a mesma palavra no vídeo, mas no livro não, então a gente teve que dar uma limpada. E foi
uma realização. Sabe aquele sonho que você não tinha, mas que na hora que a coisa aconteceu ali, você fez... É possível, É incrível, é incrível, é incrível. Eu peguei o meu trabalho na minha mão mesmo, assim, sabe? E eu peguei um pedaço do que eu sou de verdade e entreguei na mão das pessoas. Eu falo para todo mundo que eu quero que esse livro seja realmente um abraço, que seja um pedaço meu na mão da pessoa, que seja aquele... Muita gente escreve para mim falando, não, eu queria ser sua amiga, eu queria passar uma hora batendo papo com você. Eu quero que esse livro traga essa sensação mesmo, sabe? Tipo, Lili tá aqui comigo. E tô mesmo, porque essas coisas todas que a gente troca, elas nos conectam. Então, eu vou sair daqui hoje e, obviamente, eu vou levar um pedaço de vocês comigo. A gente tá junta, entendeu? Saiba que a gente já tá carregando Com muito, certeza. né? Então, meu livro é isso aí mesmo, é um abraço, é na hora que a pessoa estiver muito feliz, ela abre e fique mais feliz ainda, na hora que ela estiver mal, ela abre e se sinta melhor com aquilo dali. Aquele livro é um pedaço do meu coração. Esse nome, especificamente, né? A gente merece ser feliz agora. De onde surgiu exatamente? Ele é de um dos textos que está no livro. Eu pensei 1 milhão de nomes, mas eu não tinha noção, sem noção. Aí a Fernanda, a editora, ela foi trazendo ideias, lapidando. Ela falou, Lili, esse texto aqui é maravilhoso. E aí a gente foi reduzindo ele. Aí chegou nesse pedaço aí, a gente merece ser feliz agora, porque, na verdade, o que eu acho é que a gente merece ser feliz. A vida, ela é muito louca. E a gente que é mulher passa por cada situação que, se a gente não tiver esse olhar bonito para a vida, a gente vai viver lascada mesmo. Se a gente deixar, a galera monta nas costas da gente carrega a galera aqui no ombro, né? E então eu acredito sim, a gente merece ser feliz. Eu gosto de falar isso para lembrar, porque a gente fica correndo o tempo todo, mas a gente merece ser feliz, dá mal carreira, mas a gente merece ser feliz. E agora, merece né? ser feliz agora, minha gente. Porque a gente faz um monte de plano, mas a gente está vivo agora. A gente pode chegar ali, eu cair, acabou. Não é igual a novela, né? Que a pessoa se maquia toda, espera os parentes chegar, se despede de todo mundo. Na vida não é assim, não. Na vida de repente. Acabou. Não dá tempo. Então, assim, a gente faz planos para o futuro, mas eu acredito que a gente tem que se esforçar para fazer o nosso melhor e ser feliz neste exato momento. Porque a vida tá aqui, ó, tá aqui agora. Caetano já cantaria Gente é pra brilhar, né? Inclusive, no meu livro tem algumas referências de Caetano. Tem uma frase de Caetano que eu amo, que é da Luz de Tieta, que ele fala, existe alguém em nós que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe a gente. Alguém em nós. Eu acho linda essa Já cantei. frase. A gente Realmente passa é por incrível. toda a escuridão mesmo, mas dentro de nós, ó, Essa música realmente milhões é de incrível. sóis. Milhões de sóis. E Lili, não tem como não conversar com você e trazer um recorte importante, né? Nós, mulheres pretas, somos a base da cozinha nesse país, né? Estamos por trás das panelas por muito tempo, mas você ocupa um lugar que ainda é muito minoritária a participação de mulheres, né? Nós. De ser chefe de cozinha. Nós, né? Porque, assim, na verdade, hoje eu sou cozinheira. Sim. Chefe de cozinha é um cargo de cozinha. Eu não estou chefiando cozinha nenhuma agora, mas eu sempre serei cozinheira, entendeu? Sim. Eu estou falando nós porque vocês também estão numa posição que a maioria de nós não está. Exatamente. Né? Que é uma posição de liderança mesmo. É muito maluco isso, porque a gente sabe que quem cozinha é a mulher, e geralmente é a mulher preta. Mas quando você vai nos restaurantes, você não vê essas Chefes mulheres. são brancos, Elas estão lá homens, dentro né? da cozinha. Elas estão lá dentro da cozinha fazendo a comida que vai para a mesa. Você não vê essas pessoas. Eu sei que a maioria que está dentro da cozinha são mulheres, eu sei disso. Mas elas não aparecem, como tudo no Brasil. Como tudo no Brasil. A gente carrega o Brasil nas costas, né? Verdade seja dita. Se a gente parar, acabou. Porque os caras... Eu falo isso em todos os lugares onde eu vou. A gente prepara uma pessoa dentro do nosso corpo e bota para fora pela vagina. O homem vai no banheiro fazer xixi. A boca do vaso é desse tamanho, os caras mijam na tampa. Entendeu? Então, assim, realmente são coisas absurdas. Eu sempre fico me perguntando, meu Deus, quem foi que disse que o homem é mais forte que a mulher, que o homem é melhor que a mulher? Velho, a gente sustenta a sociedade. Se a gente parar, acabou. Acabou, os caras não sabem fazer nada. Né? Tanto que, por exemplo, assim, vou usar um exemplo meu esdrúxulo, né? Mas, por exemplo, o Davi, enquanto ele estava dentro do Big Brother, eu prefiro, como diz Glória Pires, prefiro não opinar. Mas quando ele estava lá dentro do Big Brother, ele era um homem preto funcional. Ele cozinhava, ele limpava a casa, ele arrumava a cama. Esse é o mínimo, né? Não é? Ele tinha atenção com coisas de dentro de casa mesmo. Acho que isso
também ajudou ele a ganhar, né? A gente não conhecia ele, a gente viu aquilo ali que ele mostrou. E ficava todo mundo irritadíssimo com o Davi. Eu estava conversando um dia com o Ed até, e o esposo dela, e aí ele falou essa frase, ele falou assim, o Brasil se incomoda com um jovem preto funcional, porque a maioria das pessoas, dos homens, não são funcionais. Não sabem fazer a cama, não conseguem fazer xixi dentro do vaso, não sabem fazer uma comida, né? Então, as posições que a gente ocupa e as posições onde a sociedade coloca a gente, elas são completamente... como é que eu falo que não é verdade? Falsas. Porque a gente sabe mesmo o que a gente ocupa, a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe da nossa capacidade, mas ainda existe essa cortina e é muito maluco porque a maioria da população somos nós, é o povão mesmo. Mas, de alguma forma, eu acho que também por isso mesmo de não conseguirmos chegar tanto nas lideranças, não tem as portas escancaradas, né? É um desafio colocar Tem chefes portas negros abertas, nesses né? lugares. Mas tem muito chefe negro, muito chefe bom. Lá em São Paulo tem, ou lá em Salvador tem cada restaurante. Aqui em São Paulo tem cada chefe, cada um. Mas quem aparece mais realmente não somos nós, não. Isso é fato. A gente fica até pensando assim, refletindo quando você fala, porque é verdade. E isso a gente vê em várias camadas, em várias profissões. Mas eu queria saber de você também, que passeou por vários locais, como agora também, na TV, é livro, é redes sociais, você é um fenômeno nas redes sociais. Como é que foi para você também? Essas portas estavam escancaradas? Escancaradas não, mas eu sou uma pessoa com habilidade de comunicar e eu sempre soube disso. E eu sempre usei isso como arma. Eu nunca cheguei num lugar para ficar lá caladinha no canto. Eu sempre tinha algo para falar. Eu ia para a seleção de um trabalho, tinham 30 pessoas lá. Quem vai se apresentar? Eu sempre fui a primeira. Eu sempre pensei assim, ó, as outras eu não sei. Eu vou entrar. Eu sempre fui selecionada para tudo que eu participei. Tudo que eu participei. Porque eu, desde cedo, percebi que eu me comunicava bem, então eu sempre procurei estudar, procurei ler, procurei ter conhecimentos gerais, na medida do possível aprender, para realmente eu conseguir usar essa minha habilidade, eu ter bagagem para fazer um melhor uso disso daí. Então eu tive essa percepção de que a comunicação poderia abrir minhas portas, então eu fui entrando em vários lugares, né? Estudei publicidade, isso aí abre muita porta, porque, por exemplo, hoje, a galera que movimenta a cultura na Bahia, a maioria dessa galera é contemporânea meu de faculdade. Então, a gente veio construindo essa história, já tem mais de 20 anos junto. Eu não senti tanto porque eu sinto que eu, desde criança, sempre fui uma pessoa da comunicação mesmo. Então, para mim, era como se eu estivesse vivendo o que eu tinha de viver. Mas, obviamente, eu sei que a porta está assim, ó. Porque vocês devem passar por isso também. A maioria dos lugares onde eu vou só tem eu. Eu estava no evento de gastronomia, 6.000 pessoas no evento. Tinha mais gente preta lá palestrando, tinha umas 3 ou 4, não foi? Tinha João também, aquele menino que estava lá, Misha. Mas, tipo assim, sem palestrantes, uns 5 ou 6 pretos, sabe? Eu te acompanhei nas redes, eu vi realmente a imensidão do evento. Um evento de culinária, de gastronomia, né? Não é de gastronomia, mas que envolve todo esse setor. E aí, quem a gente estava vendo lá eram os milionários do setor. Não é a galera que está com a mão na massa trabalhando. Mas essa conversa, minha gente, ela é muito profunda. Ela é uma conversa, se deixar, a gente vai ficar aqui, ó, até mais tarde, porque são muitos detalhezinhos, né? É uma porta aberta para muita gente, porque muita gente se salva cozinhando mesmo, né? A galera fala muito empreendedorismo hoje, mas eu falo, gente, empreendedorismo não é você ter um restaurante dentro do shopping, não. Minha avó, quando vendeu um mingau lá atrás, ela estava empreendendo por necessidade, e a maioria de nós começa a empreender por necessidade, né? Eu comecei por necessidade também, hoje eu tenho demanda mesmo, assim. Mas eu sei, eu fui para a praia vender caldo de sururu, eu fui para a rua vender acarajé, eu vendia sanduíche na empresa, então foi uma necessidade e muita gente acaba indo para a cozinha também por isso, porque todo mundo acha que pode cozinhar, né? E pode mesmo. E aí acaba que tem uma vaga ali, está precisando e tal, e aí acaba indo parar ali dentro desse setor de hospitalidade, mas para a gente que está lá dentro e que convive, é muito complicado. Ter consciência de classe, consciência racial é uma merda.
É muito ruim. Eu concordo, a gente sempre É fala muito ruim. isso. Quando eu era alienada, era fácil. Era mais fácil. Passava batida, entendeu? Mas depois que você começa a ter consciência das coisas, terrível, terrível, porque a todo momento você é atingido, entendeu? A gente fica muito mais crítico, né? E a gente percebe, a gente acorda, a gente vê e a coisa é na nossa cara o tempo inteiro, então... Exatamente. Só para não perder aqui o gancho, você é a Raquel de Vale Tudo da vida real. Eu sou noveleira, eu sempre falo sobre isso. Eu queria ser a Thaís Araújo Não mesmo. É? Maravilhosa lá, fez esse mesmo trajeto, né? A vida dela foi mudando através da comida. Agora, você falou dessa questão do empreendedorismo, né? Que é o mote da personagem Raquel, você aqui na vida real, de tantas outras mulheres, né? Porque se usa muito essa palavra que remete muito a uma questão elitizada, empreender. E nós, né? A nossa ancestralidade sempre foi para as ruas com o seu tabuleiro de acarajé. Mulheres que tiveram relação com a escravidão, que eram escravizadas de ganho. Escravizadas, exatamente. Né? Iam ali, a comida dá esses primeiros passos, né? Para transformar a cultura nacional. É muito afro, né? A nossa cultura é afro, a nossa gastronomia é muito afro. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, que você também fez pesquisas importantes sobre esse caminho, né? Eu falo sempre sobre isso também nos lugares onde eu vou. Essas mulheres aí no fim do período colonial, tinham algumas mulheres que ainda escravizadas conseguiram, né, negociar para ir para a rua vender comida, vários tipos de coisas, e elas vendiam e pagavam a taxa para os donos delas. Mas essas mulheres, elas eram tão foda que mesmo assim, algumas delas conseguiram comprar a alforria da família inteira e mandar de volta para a África. Então, na África tem, né, no Benin tem uma comunidade de descendentes dos escravizados no Brasil, que essas mulheres fizeram esse movimento de levar para lá de volta. Lá em Salvador, lá, por exemplo, no fim do período colonial, o governo teve que criar uma lei para impedir as mulheres negras de dominarem o comércio, porque elas transitavam nos portos, elas iam buscar os produtos na boca do navio, elas criaram um cartel de açúcar e de frutas e farinha. Ninguém tinha acesso a isso antes delas. Então, lá no fim do período colonial, teve que se criar uma lei já para podar a gente, porque quem estava sustentando a sociedade já era a gente. Né? A Revolta dos Malês, que a gente lá da Bahia sabe que foi a revolução da independência do Brasil mesmo. A Revolta dos Malês, ela foi liderada por Luísa Maim, né? Que é a mulher da história do defeito de cor, do livro de Ana Maria Gonçalves. Então, essas mulheres, literalmente, elas sustentaram a nossa sociedade e sustentam até hoje. Lá em Salvador tem uma feira que chama Feira de São Joaquim, que é a maior feira a céu aberto do Brasil. E é muito maluco. Tem lugares que se chamam, lá em Salvador, que são chamados de cantos ancestrais, que eram lugares onde, no período colonial, alguns escravizados ficavam, por exemplo, assim, ó, faziam uma fila de homens, era como se fosse carro de frete, que era para carregar gente nas costas, era para carregar mercado, levar as coisas das pessoas. E um desses lugares é essa Feira de São Joaquim. Algumas dessas mulheres, elas faziam comida com xepa. Por exemplo, era R$1 a comida, porque isso possibilitou a sobrevivência desses homens. Eles não tinham o que comer. Então, essas mulheres faziam essa comida barata e vendiam para eles, na Feira de São Joaquim. Eu estava lá semana passada. Até hoje, tem mulher fazendo isso lá, vendendo comida a R$2, porque lá dentro da feira ainda tem os homens, os carregadores, que dormem na rua, que dormem na feira. Ou seja, para mim, a Feira de São Joaquim é um lugar onde você vê a história viva acontecendo e, infelizmente, ainda com esses toques de escravização. Porque, como eu conheço essas histórias do fim do período colonial, através de pesquisa, quando eu olho para aquilo dali, é a mesmíssima coisa. São senhoras pretas, mais velhas, mais pobres, que estão ali cozinhando com carvão, cozinhando para os carregadores, para os serventes, para que eles possam comer e sobreviver. Então, assim, a gente se deslocou no tempo, mas a história está se repetindo. Ela se repete e entra também numa questão de apagamento dessas mulheres, de todo esse trabalho e do quanto elas são, sim, importantes para a história, né? Não só para a nossa cultura, mas para a história. Isso é importante que todo mundo soubesse. Gente, todo mundo saiu de dentro de uma mulher, gente. Verdade. É revoltante até ficar falando sobre isso, machismo. É foda, porque todo mundo saiu de dentro de uma mulher, as pessoas não respeitam, velho, as mulheres.
Não dá nem para discutir, porque parece que é loucura isso. Bom, a gente quer trazer aqui agora para a Lili os dados que a gente levanta aqui da Sala Digital, que é de onde a gente grava o nosso Pretoteca, né? A Sala Digital, que é essa parceria da Band com o Google, e a gente pediu para eles levantarem assuntos que você domina muito, que é a questão da gastronomia. Vamos colocar aqui a primeira tela. Interesse por culinária africana batendo recorde das pessoas jogarem lá no Google. O que elas querem saber? A gente vai vendo ali, ó, se a gente medir de 2016 para cá, ano passado, um boom, todo mundo querendo se interessar, saber mais sobre culinária africana. A gente tem uma outra tela também, para mostrar aqui que dos pratos africanos, a feijoada disparada aqui, no que as pessoas mais querem saber, né? Querem aprender, querem buscar no Google. Eu acho que eu sou uma delas, embora eu cozinhe também. Ele cozinhava feijoada ligando para minha mãe, porque eu tinha medo da panela de pressão, mas eu comprei uma elétrica, agora acabaram os problemas. Eu não tenho vergonha de falar até hoje, eu estou lá no estúdio gravando, quando acontece qualquer BO na panela, minha mãe! Cadê minha mãe? Exatamente. E a gente tem mais uma, né, Lari? Temos mais uma tela ainda, vamos pedir para colocar aqui. Leite de coco lidera o interesse entre ingredientes típicos da culinária afro-brasileira. Vem primeiro leite de coco, feijão de corda, amo. Pimenta malagueta, eu sou filha de cearenses com pernambucano, então feijão de corda é um negócio assim que na minha casa sempre teve presente. Pimenta malagueta e azeite de dendê. Também muito legal, né? Essas são as nossas telas. Queria que você falasse um pouquinho sobre. É natural que seja ele, porque ele é abundante. Até porque, gente, inclusive, entendeu? É base do teu prato preferido, que é a moqueca. E na verdade o que acontece, o leite de coco, ele foi introduzido na alimentação porque tinha muito mesmo, né? O Brasil surgiu na Bahia e tinha muito, então foi introduzido o dendê. Tem uma curiosidade sobre o dendê, que o dendê ele veio para o Brasil como combustível para manter farol aceso. Só que aí, depois de um tempo, chegaram no Brasil pessoas escravizadas de uma região da África que já usavam o dendê como alimento, e aí eles introduziram o dendê na alimentação. O ingrediente sagrado da nossa culinária é o principal de todos, o dendê. Sobre a feijoada e o acarajé, vatapá, que apareceu ali também. O vatapá é o prato mais famoso da nossa culinária no mundo todo. O vatapá está na mesa de todos os jantares, assim, para receber gente de fora do Brasil, jantar oficial, o vatapá está lá, né? Que realmente é esse prato mais famoso. O prato que eu mais amo mesmo, depois da muqueca, é o acarajé. Acarajé é um alimento poderosíssimo assim mesmo. Acarajé significa comer bola de fogo. Acará significa bola de fogo e jé significa comer em Yorubá. Então, é uma simbologia muito forte. Literalmente, a gente lá em Salvador, a gente se acha porque a gente come dendê. Isso aí é o elixir da força da gente. Eu me acho. Eu me acho porque eu sou baiana, porque eu sou de Salvador. Eu me acho porque eu sou da Cidade Baixa, do mesmo lugar de Irmã Dulce. Eu me acho. Salvador, pra mim, por isso vocês são lindos, felizes, sorridentes, resistentes. Eu gostei de ver isso aí. Caruru... Esse conteúdo que a gente está fazendo agora traz justamente a história de todos esses pratos aí. Legal. E o caruru é mais da região norte do país, né? Ou não? Ou eu tô errada? Não, o caruru é uma comida, inclusive, uma comida religiosa, uma comida de terreiro, uma comida de... Não é o caruru para Cosme e Damião, né? Exatamente. Agora, o que tá me lembrando caruru? Porque é o pessoal mais da parte de... Sururu, será que eu tô confundindo? Que é o caldinho de sururu. Tem muito lá na Bahia também. Na verdade, na nossa costa nordestina tem muito sururu. O caruru, ele é um prato. Só que, quando a gente fala, vai oferecer o caruru, não é o caruru. É um prato com vários itens. Nesse prato vai ter acarajé, vatapá, arroz de coco, caruru. O ritual do caruru, ele é um banquete aos deuses. Né? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Dia 26 de setembro é dia de Cosme e Damião, na Igreja Católica. Sim. Cosme e Damião, por serem gêmeos, foram sincretizados com os ibejes, né? Que são os gêmeos do candomblé. O caruru é a comida dos gêmeos do candomblé. Então, no dia 26 é o caruru de Cosme e Damião, no dia 27 é o caruru dos ibejes. Lá em Salvador é tudo misturado, entendeu? O sincretismo é... Quando uma pessoa lhe convida assim, vamos pro caruru lá em casa, ela está lhe desejando fortuna, ela está lhe desejando felicidade, que a felicidade de uma criança permaneça na sua vida. Se você come o prato do caruru e dentro do prato do caruru você acha um quiabo inteiro, no ano que vem você tem que dar um caruru na sua casa e convidar as pessoas e ofertar essa felicidade a elas também. Então é como se a gente fizesse uma corrente de axé que não tem fim. Porque se você for na minha casa pegar o quiabo, no ano que vem vai ter caruru na sua casa.
e alguém vai pegar o quiabo na sua casa e vai dar o caruru depois. Então, Que assim, lindo. é realmente uma corrente de axé. Assim, é muito bonita essa homenagem. E em setembro, em Salvador, a frase que mais se ouve é: me convide para um caruru. Todo mundo quer ir para caruru. Todo mundo quer ir para caruru. Eu tava hoje de manhã falando que eu quero fazer um caruru aqui em São Paulo. Convida a gente. Também, eu vou convidar. Mas é muita riqueza. E gostei daquele primeiro que vocês mostraram, do gráfico de crescimento da pesquisa, né? Fiquei até assim me perguntando, talvez até participação nisso também, né? Porque... Em 2024, o porquê desse boom também, né? Não, acho interessante ver que está crescendo essa procura, né? Porque são alimentos que também são discriminados, né? Sem dúvida. São histórias que também são discriminadas, é preconceito. Mas eu quero até te ouvir sobre isso, né? Porque a origem desses pratos africanos, até, você me corrija se eu estiver errada, o que eu estudei sobre a feijoada é que era o que sobrava, né? Que as pessoas da senzala tinham direito àquelas sobras ali, e hoje virou um prato que é um dos nossos principais pratos do Brasil, e você encontra feijoadas caríssimas. Eu queria te ouvir de restaurantes, que eu até ouvi um chefe recente, um crítico falando, eu queria te ouvir sobre essa questão polêmica que ele levanta, de que não existe comida afetiva, comida nesse sentido que muitos restaurantes têm vendido essa embalagem da comida afetiva, que aquilo ali é um negócio quando você fala de restaurante. Queria te ouvir sobre isso. Meu Deus do céu. Tá com tempo? Com tempo, claro. A palavra é toda sua. Agora eu quero saber. Só porque ela falou isso, agora... Na verdade, sobre o termo comida afetiva, assim, eu acho que a gente não pode meter a mão na ideia dos outros, não, entendeu? Então, se uma pessoa ela está querendo transmitir o afeto através da culinária e ela chama a comida dela de comida afetiva, é sim. E ponto, acabou. Isso aí, né? A gente não tem, sobre os outros a gente não tem que achar nada, né? Na verdade. Mas assim, da nossa culinária, a gente não tem como dizer que não é uma culinária afetiva. Foi uma culinária de sobrevivência, né? Uma culinária que a gente teve que desenvolver, adaptar, porque a comida portuguesa era insossa, né? Era muita papa, porque a galera tem os dentes muito fracos, então era uma comida mais... E aí essas mulheres negras que chegaram aqui no Brasil, essas africanas que já cozinhavam, e homens também, porque em alguns livros tem registro de homens que se vestiam como mulheres, eu acredito que eram gays, que eles tinham trejeitos, em alguns livros tem esse... Eles tinham trejeitos e cozinhavam tão bem e até melhores. Eu imagino que eram esses escravizados que eram gays, né? Isso é uma coisa que eu só configuro na minha mente, assim. Mas, e sobre a feijoada, gente, existem algumas histórias sobre a feijoada, né? Eu, de verdade, assim, eu não vou bater martelo em nenhuma. Eu, Lília, não acredito na história da sobra, porque a feijoada é um prato muito rico. Não existia sobra de carne verde, gente. Não existia sobra de carne para botar, para transformar esse prato, nessa caldeirada rica que é hoje. Eu acredito sim que existia isso mesmo, do resto e coisa e tal. Porém, não é assim que a feijoada ela é criada. Como os outros pratos, existe uma origem de um prato, provavelmente portuguesa. E aí, quando chega aqui, ele é complementado pelos temperos indígenas, que são os donos do Brasil. E aí, quando essas africanas e africanos chegam aqui, melhoram a comida, porque o africano já temperava a comida, já fritava a comida, já refogava coisas que indígena não fazia. Indígena era pimenta em tudo, sabe? Então, assim, realmente é esse aperfeiçoamento de uma culinária que era uma culinária fraca, né? Uma culinária de muitos ingredientes, a portuguesa. Quando eles vieram para aqui, eles trouxeram muitas coisas, muitos ingredientes, mas não tinha, eu acredito que realmente não tinha esse paladar mais apurado. O que eu acredito é que foi um prato português que foi se adaptando e que, como todos os outros pratos da culinária baiana, quando chegou na mão das mulheres pretas, se tornou essa comida maravilhosa. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza que essas mulheres sabiam fazer, era cozinhar. Você falou da feijoada e eu me lembrei que meu pai contava uma história que hoje ele não come fava de jeito nenhum, que é aquele feijão branco. Ele fala, não consigo comer. Nossa, e lá em Pernambuco tem muita, muito, né? mas... A primeira vez que eu fui lá, me levaram, não me lembro nem onde foi, para comer fava de madrugada em algum lugar. Exatamente. Meu pai fala, por que ele não come? Porque era isso que ele comia ali para sobreviver. Era a comida que tinha, era fava e farinha.
E ele falava assim, hoje eu não aguento comer, porque era isso, enchia, era uma comida que dava uma sustância, né? Como aquilo que tinha acesso, né? Exatamente, era o que tinha acesso. Ele falava assim, hoje eu não consigo mais Eu tenho um grande suportar. amigo que ele não come cuscuz por causa disso também, que na infância dele a família passou por um período muito difícil, ele comia muito cuscuz. Ele ouve falar cuscuz, ele fica logo triste. Exatamente. E de falar, por que eu falei isso? Porque tem muita comida que a gente não sabe a história que veio. Então, eu discordo da parte... A gente não sabe de nada, a gente só come. E eu discordo da parte que fala que não tem cozinha afetiva. Lógico que tem, porque o afeto, ele tá ligado também com as suas memórias, com a sua memória de vida, de infância. Essa história que eu contei de minha avó, de eu aprender a cozinhar olhando minha avó. Só que assim, tipo assim, eu olhava na infância, eu só fui cozinhar com 24 anos de idade. Entendeu? E tá tudo conectado, não existe isso não, gente. Não existe isso não. Mas você sabe que nesse caminho todo, né, de você lembrar da fava, do cuscuz, né, comidas nossas, comida de gente pobre mesmo. Tô falando aqui porque a gente vem desse lugar, né, de uma comida muito consumida ali pelas pessoas que estão numa situação de baixa renda. Eu queria trazer para você a questão da gentrificação. Gente, o que eu vejo de barzinho, boteco, restaurante, colocando cuscuz num valor absurdo, abrindo aquele boteco típico do subúrbio, da periferia, né? O quanto as pessoas brancas que investem nisso têm se aproveitado do que vem de baixo para colocar aqui num preço absurdo. Olha, há uns 2 meses atrás, apareceu no meu feed um vídeo de uma baiana de acarajé, ela muito sorridente, aí o repórter fala com ela e pergunta quanto é o acarajé, ela é R$40. Beleza. Pessoal descascando essa mulher, R$40, você é louca, você é rica, eu fui lá e comentei. No McDonald's, num combo, a gente paga 50 conto. Numa pizza, a gente paga 60, 70, 80 reais. Tem pizza de mais de 100 reais Salvador, aqui em São Paulo. gente, a gente paga esse valor mesmo nas coisas, certo? Agora, num acarajé, vocês acham caro. Eu falei assim, ó, eu sei que está fora da nossa realidade, mas o valor é justo. Acarajé, minha gente, além de ser uma refeição completa, você sabe o que é descascar feijão, olho de pombo? E na mão bater ali, né? Para fazer acarajé, pior do que bater o acarajé na mão é descascar o feijão, minha querida. O feijão ele é descascado na mão. Olha isso. O feijão, aquele feijão que chamam de fradinho, sabe qual é? Sim. Pronto. Aquele feijão ali, o nome dele é olho de pombo, na verdade. Você coloca ele de molho, deixa ele 6 horas mais ou menos de molho, ele começa a hidratar. Você troca a água dele, começa a soltar a casca, aí você vai agitando, 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 a casca sobe, aí você limpa e troca a água. Nossa. Tipo assim, na escola que eu estudei, a gente deixava 12 horas o feijão de molho. Olha isso. Para poder limpar o feijão. As baianas de acarajé, elas não têm uma máquina para fazer isso. Eu achava que todas elas já compravam feijão moído, porque lá em Salvador a gente consegue comprar a massa já para fazer o acarajé. Mas eu sou amiga de Elane, a filha de Dinha do acarajé, e ela foi quem me ensinou tudo de tabuleiro. E ela me falou, não, a gente compra um caminhão de feijão. Ou seja, elas não têm como comprar a massa pronta. Elas desenvolveram uma máquina de lavar, elas tiraram o meio, mudaram o motor e transformaram numa máquina para descascar feijão. Geniais. Para limpar é um trabalho. Depois de você descascar o feijão, aí você vai moer o feijão. Depois de moer o feijão, aí você vai bater o feijão, que é aquilo que a gente vê a baiana ali ó, fazendo. Depois disso aí você vai fritar. Aí tem a outra parte. Todo dia, elas pegam a pimenta malagueta, tira a cabeça de todas as pimentas, moe a pimenta, faz um tempero com alho, com cebola, frita para fazer a pimenta. Aí elas pegam camarão defumado, por camarão defumado, com a mãozinha, tira o olho, tira o rabo, lava, faz um tempero, refoga, vai pro tabuleiro. Aí, elas pegam tomate verde, tomate vermelho, salsinha, coentro e faz aquele vinagrete, aquela salada de tempero, que é o nome. Todos os dias. Todos os dias essas mulheres fazem vatapá. Vatapá é castanha de caju, amendoim, cebola, gengibre, pão, leite de coco. Todos os dias. Você acha que é caro um acarajé de R$40? É barato até, se você vai pensar na mão de trabalho obra. E é um alimento substancioso. Um acarajé é uma refeição, poxa. Um acarajé é uma refeição. E eu fico, caramba, a galera não tem Olha, você precisa ver, até hoje, geralmente eu apago quando cria polêmica, mas esse eu não apaguei, não. Eu falei, gente, eu não tô falando que tá fora da realidade, eu sei. Mas é justo. Vocês não fazem ideia do trabalho que dá. Não fazem ideia do trabalho que dá. É muito trabalhoso. E além da parte da profissão, da técnica, da venda,
Essa galera faz manutenção da nossa cultura, pô. O acarajé é o alimento mais simbólico da culinária baiana. Através da história do acarajé, você vai para a história do nosso descobrimento, você volta, você vai até a história dos árabes. Sabe? Uma grande então, viagem. velho, as pessoas não têm consciência nenhuma. 50 conto no McDonald's está valendo, mas o acarajé é caro, por R$40. É muita desvalorização, rapaz. Aquelas mulheres ali, uma baiana de acarajé, rapaz, muito trabalho. É muito trabalho. E é uma loucura como não valorizar essas mulheres. É um absurdo. Que bom que a gente tem você, né, como essa voz importante para valorizar a nossa história. Como a gente começou aqui essa conversa, né, de que todas as histórias importam e você, nessa linha de frente, ajuda a valorizar e a contar a nossa, né, dessas mulheres que fizeram a cultura, não só gastronômica do Brasil, ser o que ela é. Eu tenho muito orgulho dessas histórias. Olha, no fim do período colonial, as baianas de acarajé, os tabuleiros são os primeiros restaurantes do Brasil, porque os portugueses, eles estavam sempre querendo uma novidade e veio esse tempero novo. Então elas iam para a rua com o tabuleiro na cabeça e botavam ali no chão. E a galera ficava em volta comprando, comprava tudo. Porque era um restaurante mesmo, era o que tinha, né, na época. Essas mulheres aí, no fim do período colonial, elas andavam pela rua e algumas delas pararam em pontos fixos. Elas paradas ali, além do espetáculo de se fritar um acarajé, porque é um espetáculo mesmo, elas eram ponto de informação da Revolução. Então, assim, uma pessoa vinha, deixava uma informação com ela. Aí você vinha, eu dava informação para você, você levava para outra pessoa. Essa revolta dos malês aí, ela foi conduzida e comandada através de uma inteligência usada dessa forma. Entendeu? Então, assim, é muito. Lá em Salvador tem praças que têm nome de baiana de acarajé. Elas são muito importantes. E a gente nem tanto, né? Mas assim, a gente tem noção da história e reconhece esse valor também. Mas assim, elas não era a baiana de acarajé, a mulher que fica ali fantasiada vendendo acarajé. Não tem nada a ver com isso. Né? Se a gente fosse pensar, devia ser até mais cara, né? Do que R$40. Sem dúvida nenhuma. É muito trabalho, gente. É muito Do abará não vou nem falar, porque é pior ainda. Agora, Lili, você não está chefiando nenhuma cozinha agora. Tem um projeto futuro para isso? Conte tudo. Sim, eu vou abrir meu restaurante novamente, já estou no projeto, né? Já estou me orientando, já estou olhando os lugares, já sei o cardápio, o que é que eu quero fazer, né? nesse restaurante novo. Eu quero lançar um outro livro também, só que um livro com histórias, várias histórias da minha vida, assim. Vou entender bem como é que eu vou conseguir amarrar isso aí, mas é um novo projeto. Estou voltando a dar aula de culinária agora, que é uma coisa que eu amo demais, assim, que na verdade não é uma simples aula de culinária, é uma experiência soteropolitana, né? Eu levo a galera para ter algumas experiências na cidade, depois a gente vai para a minha cozinha lá, cozinhar. Eu faço um monte de coisa, gente. Agora estou indo mais para esse lado de palestra também, que é o que eu sempre quis fazer mesmo, e está rolando muito legal também. Deixa eu ver o que é tanta coisa. Estou com o da Manga Rosa no GNT, né, que eu apresento lá o quadro. Deixa eu ver o que. Mas tô aí na vida, gente. Até um monte de coisa, eu não consigo nem. Que bom te ver em tanta atividade. Isso é ótimo. Ansiosa para provar essa comida nesse restaurante. Vai provar, vou tentar, vou ver se eu consigo. Vou falar com uma amiga minha que tem um restaurante aqui. Vou convidar ela para a gente fazer um caruru aqui, que ela também é de axé, né? Ela é da fronteira da Bahia com Minas. Uma grandíssima cozinheira. Vou ver se ela tem agenda para isso aí. Aí se a gente fizer, vocês já estão convidados. Já estamos dentro. Olha só, antes da gente se despedir, eu queria muito que você deixasse uma mensagem. Assim como você faz nos seus vídeos, assim como você faz no seu trabalho. Deixa uma mensagem para quem está acompanhando a gente aqui no Pretoteca hoje. Deixa eu pensar numa coisa legal aqui para falar para vocês. Eu não vou fazer como eu faço no vídeo, mas eu vou falar como você quiser. Uma coisa que eu faço questão de falar para todo mundo. É não se compare com os outros. Ainda mais atualmente, nesse mundo de rede social, a gente se compara com as pessoas e a gente nunca se compara se colocando para cima, a gente sempre se compara se colocando para baixo. Isso suga a nossa energia, suga a nossa vitalidade, a gente fica muito mal com isso. E aí bloqueia, impede com que a gente dê o nosso melhor para o mundo, impede com que a gente conheça o nosso melhor. E, porra, velho, naquela hora que lá dentro da gente bate aquele negócio, rapaz, olha o que eu fiz, porra, que massa, bom. É tão bom a gente se sentir. É massa quando os outros elogiam a gente, mas na hora que a gente está lá dentro da gente, que a gente fala, caramba, eu sou foda, isso é ótimo. Então, quando a gente se compara, a gente bloqueia as bênçãos de entrarem na nossa vida
Não bloqueiem suas bênçãos não, minha gente. Eu criei ondas de afeto na vida de vocês, que ondas vão e voltam. E a gente precisa mesmo plantar coisas boas no mundo, porque as coisas ruins, elas vêm sozinhas. Então, as boas, a gente vai lá e planta. É isso, não precisa nem falar mais nada, né? Que essa energia maravilhosa que você emanou aqui, chegou na gente, certamente tenha chegado a você também, que acompanha a gente aqui no Pretoteca, no YouTube, também na Rádio Band News FM, em todas as plataformas no Band Play. Uma alegria ter você aqui com a gente, assim como foi ter a chefe Lili Almeida. Muito obrigada, viu, por essa missão de verdade que você tem através dessa forma de comunicar e esse seu comunicar com o olhar. A gente sente essa sua energia positiva. O bem-vindo de você daqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. E eu saio daqui inspiradíssima, porque vocês duas são maravilhosas na condução aí da comunicação. E como eu comecei falando aqui, né? Já fiquei mais instigada ainda mesmo para me preparar mais para entrar nesse mundo aí. Muito lindo, parabéns. Vem com a gente, vem pro Pretoteca. Vem mesmo, e vem com força. Um beijo. Eu que agradeço, gente. Tudo de bom para vocês, obrigada. Sucesso sempre. A gente agradece também, um agradecimento especial para quem ajuda a gente a fazer esse Pretoteca, o Cauê Marques, também o Glauco Genovese, que operam esse switcher. Tem uma participação também da Nicole Santos, ela que faz a edição desse programa, junto com a Beatriz Alencar, que é também a nossa produtora. A Taya Nicati, sempre aqui nos bastidores também acompanhando tudo. Nossa produtora também, que nos ajuda a levantar esse Pretoteca. E Zé Antônio de Araújo, ele que faz a sonorização, faz dá uma brilhantada nesse episódio que você acompanha na rádio e também no nosso Spotify. Muito obrigada a toda a equipe do Pretoteca. É isso, gente. Obrigada pela companhia. A gente espera você no nosso próximo Pretoteca. Beijo. Até lá, gente. Tchau, tchau.